aí, pessoal, vamos dar início a mais uma aula agora. Estou aqui nesse cenário paradisíaco que eu acho que invejosos vão dizer que é montagem. Mas, enfim, é até difícil falar sério algo assim, né? A gente vai começar agora a falar sobre um assunto bem legal, que a gente vai falar sobre custos de estoques. Esse assunto é interessante porque ele mostra muito o quanto que a parte de gestão de materiais ele pode interferir diretamente no resultado de uma organização. Como que um empresário, um gestor, ele tem que lidar para poder saber chegar em um resultado que seja realmente lucrativo para ele. Toda empresa, no final das contas, ela está buscando algum tipo de lucro. Pode ser financeiro, pode ser algum outro tipo, mas ela está exigindo algo. E para poder manter uma empresa, vai exigir um custo também. E aí, dentro disso, dentro dessa linha de raciocínio que a gente vai estar vendo aqui. Tá? É legal entender isso daqui, porque vocês vão ver que é um assunto que ele tende a ser um pouco mais complexo na essência, mas que na prática ele não é tão complexo assim. Então, nós vamos falar agora sobre custos de estoque dentro da nossa disciplina de recursos materiais e patrimoniais. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui, então. Vou começar aqui, primeiro, para a gente entender o que é preciso manter no estoque relacionado a custos. Tá? Nós precisamos quantificar, que é a quantidade de estoque. A gente falou sobre isso na aula sobre inventário, sobre controle de inventário e também que interferiu totalmente na parte sobre classificação ABC. E a gente tem que identificar quanto custa manter um estoque. Porque manter o estoque não é simplesmente pegar e falar assim, não, vou colocar aqui alguns produtos em estoque e acabou. Mas quanto custa aquele local que está lá onde estão os produtos? Tem um aluguel para pagar? Tem uma energia para pagar? Porque tudo isso, ele já interfere totalmente. Eu tenho uma quantidade de estoque muito grande, então eu preciso de um espaço maior? Ou eu posso ter um espaço menor, que também vai interferir diretamente nesse custo desse produto. Eu tenho que ver, então, quais são todos os custos envolvidos para poder manter o meu estoque. Toda estrutura de gestão de materiais, ela possui um custo, que ela está baseada numa lógica de necessidade de compras, possui um custo. Eu ter o recebimento, eu tenho um custo. Para armazenagem, eu tenho um custo. Então, eu vou comprar, eu vou adquirir, eu tenho que pagar pela mercadoria que eu estou comprando, eu tenho que, às vezes, pagar para o funcionário que é responsável por a área de compras, eu tenho que receber, eu tenho um custo de recebimento, eu tenho a pessoa que vai estar responsável ou as pessoas que vão fazer parte de uma equipe de recebimento, e eu tenho um local de armazenagem. Então, toda essa estrutura, ela possui um custo. A gente tem que deixar isso aqui bem claro. Os custos, nós podemos colocá-los dentro de uma classificação. São os custos diretamente proporcionais, os custos inversamente proporcionais e aqueles que são chamados custos fixos ou custos independentes. Tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de cada um aqui. Os custos diretamente proporcionais são aqueles que aumentam de acordo com o aumento do volume estocado. Ou seja, quanto maior a quantidade de produtos armazenados, quanto maior a quantidade de produtos em estoque, maior o custo que eu vou ter. Quanto maior a quantidade de itens, maior vai ser a área necessária. Esses também são conhecidos como custos de carregamento. Esses custos que são diretamente proporcionais, eles possuem uma fórmula para calcular. Eu tenho aqui essa formulazinha aqui, ó, CC igual a CA mais, abre parênteses, I vezes P. Que a gente pode colocar aqui onde CC é o custo de carregamento, o custo diretamente proporcional. CA é o custo de armazenagem anual. O I, sempre quando tiver esse I minúsculo, tá, gente? Qualquer fórmula que vocês verem aí, matemática financeira, administração de estoques, administração de materiais, esse I minúsculo, ele quer dizer taxa de juros, tá? Nesse caso aqui, taxa de juros anual, porque nós estamos trabalhando também com custo de armazenagem anual. E P é o preço de aquisição, quanto que eu pago para poder receber o produto. Então, olha só, eu tenho aqui CA mais, abre parênteses, I vezes P, fecha parênteses. Então, se está entre parênteses, aqui não precisaria nem do parênteses, tá? Regra matemática. Primeiro faz a multiplicação e a divisão, e depois faz a adição e a subtração.
Então, aqui não precisaria nem desse parênteses, mas é para ficar bem mais fácil para você identificar. Primeiro você multiplica, então, a taxa de juros vezes o preço e depois você soma pelo custo de armazenagem. Vou pegar aqui um exemplo. Ó. Esse exemplo aqui fala assim, o item tem um custo de armazenagem de 60 centavos por unidade. O preço de compra unitário são R$ 2,00. E aí está falando para considerar uma taxa de 12% ao ano. E calcule o custo de carregamento de estoque desse item. Então, nós temos aqui as três variáveis. Custo de armazenagem, 60 centavos. O I, que é a taxa de juros, 12%. E o P, que é o preço de aquisição, a R$ 2,00. Está vendo que está o preço unitário. Né? Vou voltar aqui na anterior, só para a gente colocar de novo aqui a fórmula. Então, CA, a gente viu aqui que ele foi 60 centavos. O I, 12%. E o preço que foi de R$ 2,00. Uma coisa aqui que eu sempre falo, porcentagem. Se você vai trabalhar com porcentagem, se você tem facilidade para trabalhar com porcentagem, beleza. Você vai pegar aqui na fórmula e você vai colocar direto. Né? 2 vezes 12%. Vai dar certinho. Se você tem mais dificuldade, pega o 12 e divide por 100. Aí você vai colocar 12 dividido por 100, que vai dar 0,12. Que aí ele já vai dar o número certinho, tá? Que vai ser 0,12. Eu acho mais fácil. Ó. Nessa montagem aqui eu já coloquei assim, aplicando a fórmula aqui, então, ó, CA 0,6, o I vezes o P, o I 0,12, que é a taxa, e o P 2. Então tá aqui, já montado na fórmula, 0,60 mais, entre parênteses, 0,12 vezes 2. Então, faça a multiplicação, 2 vezes 0,12 ou 0,12 vezes 2, e deu 0,24. E vou somar com mais 0,60, que deu 0,84. Tá? Eu vou pegar aqui e vou abrir minha calculadora para fazer na calculadora também, para você acompanhar como que eu fiz esse mesmo cálculo. E aí se você tiver dúvida, você consegue acompanhar aqui a sequência. Ó, vamos lá, se você não tiver pego lá na tela anterior, você anota, tá, os valores para você poder acompanhar aqui comigo, que estava lá. O CA 0,60, que eu não mexo no primeiro momento, mais 0,12 vezes 2. Então, aí eu vou colocar aqui 0,12. Tá vendo que aqui eu coloco essa vírgula porque ela está na casa dos centavos, como eu costumo dizer. Então, eu coloco a vírgula. Vezes 2 igual, que deu 0,24. E agora é só fazer mais 0,60. Tanto faz eu colocar o zero ou não, tá? Porque 0,6, 0,60 é a mesma coisa. Depois da vírgula à direita, o zero não serve para nada. É a mesma coisa do zero à esquerda, tá? Então, igual, deu 0,84. Que foi exatamente o que tinha passado lá. Só abrir aqui o histórico para você acompanhar aqui como é que ficou o histórico disso. Só um pouquinho. Cadê? Onde é que eu mostro ela com histórico? É aqui mesmo. Aqui o histórico, então, 0,24 mais 0,6, que deu 0,84, que foi o final, e o anterior, 0,2, 12 vezes 2, que deu 0,24. Tá bom? Então, esse é bem simples para a gente fazer o cálculo. Não tem muita dificuldade. Você pegando as variáveis, você consegue fazer o cálculo dele já bem facinho. Se a gente pegasse aqui e mudasse falando que o custo de armazenagem é R$ 2,00, o preço unitário é R$ 4,00 e a taxa de juros é 10%, por exemplo, era só você trocar essas variáveis aqui e fazer o cálculo da mesma forma como foi o cálculo anterior. E aí você já encontra esse custo que é diretamente proporcional, quer dizer que é o valor que ele aumenta por cada unidade. Então, nesse caso aqui, 0,84 quer dizer que cada unidade ela representa esse aumento de custo para a empresa. Tá? Os custos inversamente proporcionais, eles já têm uma visão ao contrário. Eles são aqueles que diminuem com o aumento do estoque médio. São aqueles que a gente chama de custos de obtenção. Um exemplo bem fácil assim, para você entender, se você vai num atacadão qualquer da vida, você tem lá aquela parte onde você compra o produto por um valor X. Se você comprar no atacado, você comprar uma quantidade maior, diminui o seu custo, porque você está comprando um volume maior. Então, esse é um exemplo de um custo inversamente proporcional. Quanto mais estoque, menor o seu custo de obtenção.
Tá? Então, aqui, esses custos de obtenção, que é esse inversamente proporcional, ele é baseado nos produtos comprados, nos produtos adquiridos. Ele também é conhecido como custo de preparação, que são aqueles produtos que são fabricados internamente. Então, quando eu compro, é um custo de obtenção. Quando eu estou fazendo, é um custo de preparação. Por exemplo, se você for fazer com alguma empresa cartão de visita. Cartão de visita, se você manda fazer 1.000 unidades, vai sair mais caro do que você mandando fazer 5.000 unidades, porque o custo de preparação deles é muito maior quando ele faz uma menor quantidade. Então, ele precisa fazer com um volume maior. Então, por isso que é um custo inversamente proporcional ao estoque médio. Tá? Quanto maior a frequência de pedidos também, menor vão ser os lotes e o estoque médio. O que acontece? Maior custo de pedido gera um maior contato com o fornecedor e aumento de custos com estoques. Vamos pensar você na sua casa. Se você fica indo muitas vezes no mercado, comprando os produtos picados, o seu custo vai ser muito maior. Por quê? Porque você tem um custo para ir até o mercado, você vai estar pagando deslocamento, muitas vezes você vai estar pagando um valor maior. E vamos pegar esse exemplo assim, se você foi num atacado desses. Aí você foi lá 12 vezes para comprar o produto. O mesmo produto, você comprou ele 12 vezes. Aí o que acontece? Se você tivesse comprado de uma vez só, você só teria gasto uma vez para ir e você teria pago menor, teria feito um pagamento menor por conta da quantidade que você comprou. É isso que está dizendo aqui, tá? E a gente tem os custos fixos ou custos independentes, que são aqueles que não faz a menor diferença o estoque. Não importa a quantidade que tenha, não importa o que está fabricando, não importa o que está comprando, é o que não sofre uma oscilação. O exemplo é o aluguel. Um aluguel ele vai estar tendo que ser pago independente da quantidade que está sendo vendida, a quantidade que está sendo comprada, a quantidade que se tem no estoque. Você não tem nada. Você não tem nada em estoque, você tem que pagar aquele aluguel da mesma forma. Você tem um funcionário que você paga para cuidar daquele estoque. Não tem produto nenhum que está vendendo, mas o custo tem que ser pago. Então, esse é um custo fixo, tá? Essas variáveis, elas são importantes para a gente conseguir montar o que a gente chama do custo total, que aí é o foco do que a gente está falando agora. O custo total, ele é composto pelo custo diretamente proporcional, o custo inversamente proporcional e os chamados custos independentes, tá? Que são exatamente esses três que eu apresentei agora para vocês, é a soma disso. Só que para isso, a gente também tem uma montagem que a gente pode fazer, uma equação, que a equação do custo total, ela é composta assim, ó, CT, que é custo total, abre parênteses, CA, que é o custo de armazenagem, mais I vezes P. Lembra do I que eu falei? Taxa de juros. E P é o preço do item. Se você observar aqui, é exatamente a mesma fórmula que a gente tem lá dos diretamente proporcionais. O inversamente proporcional, eu não tinha colocado aqui separado, justamente porque aqui a gente já tem a fórmula dele. Ó. A gente tem aqui a quantidade do estoque médio dividido por 2, mais o CP, que é o custo de produção dele, vezes D, que é a demanda, dividido por Q, que é a quantidade do lote, mais o CI, que é o custo independente, que é o custo fixo que a gente viu, mais a demanda vezes preço do item. Tá? Essa daqui é a fórmula, a equação do custo total. É uma expressão algébrica simples que a gente está chamando. Tá? Então, o que você faz? Você resolve tudo o que está nos parênteses, depois você tira os parênteses e resolve tudo que está fora dos parênteses. Então, aqui, ó, vou fazer aqui para acompanhar com vocês também um exemplo para mostrar. Aqui, só dar um destaque na fórmula. Eu tenho assim, ó. Eu vou responder, então, tanto faz a ordem dos parênteses, tá? O que importa é você resolver tudo o que está dentro dos parênteses primeiro, para depois você tirar os parênteses. Aí você vai observar que tem multiplicação aqui, que estão fora de parênteses. Aí você resolve as duas multiplicações, depois você resolve as duas adições. Vamos lá. Ó, um exemplo aqui. Ó. A demanda anual de uma empresa é de 40.000 unidades. O preço de aquisição do item é R$2 cada. O custo com armazenagem é 80 centavos por unidade, sendo que a taxa de juros é de 24% ao ano. Sabe-se que o custo fixo anual para esse item é de R$150 e o custo de pedido é de R$25. Desta forma, determine os custos totais para a manutenção dos estoques dessa empresa, considerando lotes de 1.000 unidades. Ok, vamos lá.
que tem que começar aqui? Primeira coisa é identificar o que é cada variável dessa. Porque você precisa saber o que cada uma quer dizer para você poder isolar e você poder trabalhar com cada uma delas, sabendo o que cada uma delas é dentro dessa monte aqui de siglas. Aí, olha só, então, para facilitar, eu coloquei aqui, separando o que é cada uma. A demanda anual de uma empresa é de 40 mil unidades, então lá na fórmula é o D, de demanda. O preço de aquisição do item é de R$ 2,00, que é o preço do item cada. Então, é o P. O custo com armazenagem é o CA, que é de 80 centavos por unidade. E a taxa de juros, que é o I, 0,24, já fazendo 24 dividido por 100. Sabe-se que o custo fixo anual para esse item é de R$ 150. Custo fixo, custo independente. E o custo do pedido é de R$ 25, CP, custo do pedido. Dessa forma, determine o custo total para manutenção. Só tinha faltado uma variável, que é a quantidade. E aí está falando, considerando o lote de 1.000 unidades. Então, vamos partir para resolver isso daqui, colocando agora, substituindo cada uma dessas variáveis. Vamos lá. Ó. Então, aqui eu tenho em destaque a fórmula de novo. Ó. CA mais I vezes P vezes Q dividido por 2, mais CP vezes D dividido por Q, mais CI mais D vezes P. Você tem que decorar essa fórmula? Claro que não. Você tem acesso a essas fórmulas sempre. Então, você não tem que decorar essa fórmula, você só tem que saber como resolvê-la. Na linha de baixo aqui, eu estou fazendo já agora compondo cada elemento. 0,80 mais 0,24 vezes 2, aí vezes 1.000 dividido por 2, mais 25 vezes 40.000 dividido por 1.000, mais 150, mais 40.000 dividido por 2. Aqui é onde a gente vai estar fazendo a montagem desse cálculo. Eu vou fazer o seguinte, para poder exemplificar melhor isso, eu vou abrir um outro arquivo aqui meu e eu vou fazendo passo a passo com vocês esse cálculo, tá bom? E aí, qualquer dúvida que você tenha, você pode pausar o vídeo, volta, tenta entender de novo e depois eu vou passar um exercício sobre isso e você tenta resolver até acompanhando pelo vídeo, que você vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças todo que pode aparentar ser. Tá? Sei quando você olha assim, tem um monte de números, aí você pensa, nossa, eu não vou dar conta disso nunca. Mas não é assim, gente. A matemática, ela acaba tendo vários caminhos e aquela que você consegue se adaptar melhor é aquela que você vai conseguir fazer. E tem gente que fala, não, mas professor, não me adapta nunca com a matemática. Não se preocupa, você vai conseguir fazer. Ó, eu vou pegar aqui e vou colocar, então, o cálculo. 0,80 mais 0,24 vezes 2 vezes 1.000 dividido por 2 mais 25 vezes 40.000. Então, olha só, para poder ficar mais fácil o entendimento, mais 150, eu vou começar a marcar de... Eu vou ver aqui de vermelho cada parte que eu for resolvendo, tá bom? Porque aí, à medida que eu for resolvendo, eu vou colocando o resultado embaixo. E aí você vai, para poder vocês visualizarem melhor junto comigo. Ó, o primeiro que eu vou resolver vai ser esse daqui. A primeira parte, que está 0,8 mais 0,24 vezes 2. Como eu falei, nesse caso, primeira coisa eu faço resolvendo a multiplicação. E depois eu faço a adição. E agora, então vamos lá. Pronto. Agora aqui a gente pode aqui e vou colocar 0,24 vezes 2. Deixa eu tirar esse histórico daqui. 0,24 vezes 2 mais 0,80, que deu 1,28. Então, eu vou colocar esse resultado aqui embaixo. 1,28. Aí, vou dando sequência. Vezes 1.000 dividido por 2. Não precisa nem da calculadora para fazer esse daqui. 1.000 dividido por 2, ele deu 500. Então, vou marcar aqui que já está feito até aqui.
vezes 1.000 dividido por 2, 500. Mas, ó, só para poder facilitar mais a sua compreensão, eu vou colocar cada resultado aqui nesse primeiro momento exatamente embaixo de onde é o cálculo que eu estou fazendo, tá? Depois eu coloco juntando ele, só para poder mostrar aqui mais visualmente para vocês. Aí, mas o 25 está fora já solto, então eu vou repetir esse 25. 25 vezes... Aí, 40.000 dividido por 1.000. Eu também não preciso fazer a conta, mas deixa eu marcar aqui a primeira parte que eu já fiz. Esse daqui. Pronto. Bom, então, aí esse 40.000 dividido por 1.000, eu nem preciso fazer a conta. Eu posso fazer na calculadora, eu posso fazer de cabeça direto aqui, 40.000 dividido por 1.000, eu sei que vai dar 40, mas eu vou fazer aqui na calculadora para mostrar para vocês. Como é que faz aqui, ó, 40.000 dividido por 1.000, que deu aqui os 40. Então, já fiz mais esse daqui, que deu os 40. Então, vou colocar o resultado aqui na linha de baixo também, que deu 40. Mas, aí tá tudo solto fora aqui. Você só repetir, 150 mais 40.000 vezes 2. Olha só. Observa aqui, então. Eu fiz 0,8 mais 0,24. Desculpa, eu vou voltar para a tela aqui. Eu estava preenchendo, agora que eu vi que estava na calculadora ainda, perdão. Então, ó, coloquei aqui o 40 e eu repeti o restante. 150 mais 40.000 vezes 2. Então, ó, eu fiz 0,8 mais 0,24 vezes 2, então deu 1,28. 1.000 dividido por 2 deu 500, mais 25 que eu repeti, vezes 40.000 dividido por 1.000, que deu 40. Mais 150 mais 40.000 vezes 2. Ok? Então, agora eu vou resolver as multiplicações e depois eu vou resolver as adições. Tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer na sequência aqui de novo, onde eu vou fazer aqui. Para poder ficar melhor visualmente, eu vou juntar agora a minha fórmula de novo. Eu tinha dado um espaço para poder mostrar de onde é que estava vindo cada coisa para vocês, né? Eu vou juntar aqui só para poder ficar melhor a composição. Pronto. E aí aqui eu vou fazer o cálculo de cada um. Então, ó, vamos lá. Primeiro, 1,28 vezes 500. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar esse cálculo. Vou fazer colocando na minha calculadora. 1,28 vezes 500, que deu 640. Então, vou lá e vou colocar o meu resultado. 640. Vou fazer, então, colocando embaixo de cada um, para poder, de novo, saber onde é que está vindo cada número, tá? Mas, aí agora, 25 vezes 40. Então, outra multiplicação que eu estou fazendo. 25 vezes 40. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer o cálculo. 25 vezes 40, que deu 1.000. Vou colocar o resultado aqui. 1.000. Mais 150 mais. Por que eu não pulei o 150 aqui? Porque ele não está com nenhuma multiplicação do lado. Então, eu vou deixar ele de fora aqui para fazer ele só depois que eu fizer aqui as multiplicações todas, que agora eu vou fazer 40.000 vezes 2, que dá 80.000. Vou fazer aqui, então só para mostrar também aqui, 40.000 vezes 2, que deu 80.000, ok? Então, aí com isso, eu fiz o meu cálculo certinho. Então, 1,28 vezes 500 deu 640, 25 vezes 40 deu 1.000, mais 150 que eu repeti, mais 80.000, que é 40.000 vezes 2. E agora é só eu fazer esse cálculo
somando 640 mais 1.000, mais 150, mais 80.000. Então, 640 mais 1.000, mais 150, mais 80.000, que deu 81.790. Então, o resultado deste daqui deu 81.790. É o nosso custo do estoque, que isso aqui é o valor em reais. Ok? Então, ó, vou voltar um pouquinho aqui. Olha só, exatamente o cálculo que está aqui composto. Já está aqui, já foi feito já depois das multiplicações, então deu o valor de 640 mais 1.000 mais 150 mais 80, e depois que deu 81.790. Então, por isso que eu falei, aqui é uma expressão algébrica simples. O complicado nele, na verdade, é você saber onde pegar cada uma das variáveis. Você tem aqui, onde é nesse exemplo aqui, que eu coloquei separando onde que era cada uma delas, para poder você, a partir daqui, você fazer o cálculo. E aí você consegue fazer essa composição já certinha, fazendo a montagem na forma. E aqui é o seguinte, eu posso passar aqui horas falando que se você não praticar isso daqui, você vai ficar com dúvidas. Como eu mostrei aqui, ele não é complexo, ele é volumoso, mas não é difícil de fazer. O que você precisa é praticar. E aí você conseguindo fazer os exercícios, você vai ver como não é tão complexo e você consegue chegar no resultado mesmo, tá? Como eu falei, volta no vídeo, pega o ponto onde está sendo pedido, refaz e até você realmente não ter mais dúvida do que está acontecendo, de como que você faz o cálculo, como faz a montagem, faz a pausa, vai fazendo junto comigo à medida que estava essa parte que eu mostrei do Word, você pode ir acompanhando também. E aí você vai vendo se realmente, quais são realmente as suas dúvidas, tá ok? Então era isso que eu queria passar para vocês. Espero que o assunto, o conteúdo tenha ajudado vocês. É um conteúdo que ele, como eu falei assim, ele é complexo, mas ele não é tão complicado, mas só que para algumas pessoas pode gerar uma dificuldade, mas só que é de uma utilidade prática absurda. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Muitíssimo obrigado.